bem com vocês? Fazer mais um vídeo aqui para falar sobre o debate que aconteceu aí no dia 22 entre o dito filósofo Paulo Cogos e o professor Fábio Sabino. Queria pedir para vocês primeiramente aí se inscrever no canal, curtir o vídeo se gostar do vídeo, né? E vamos lá. Tô aqui com a minha cola, né? para não me perder durante o raciocínio. O debate entre o Paulo Cogos e o Fábio Sabino, ele aconteceu basicamente em torno de 3 temáticas. Foi ali os ensinamentos de Paulo, as fontes históricas de Jesus, para saber se Jesus existiu ou não, o Jesus histórico ou o bíblico, né? O teológico, e o fato da concepção de Jesus, né? Se foi virginal ou não. Então vamos lá. O debate sobre Paulo e os ensinamentos de Paulo, que o Fábio Sabino coloca ali como se Paulo tivesse criado uma religião à parte através dos ensinamentos dele. A gente percebe ali em Efésios, esse contexto, que Paulo ele se auto-intitula apóstolo. Na Bíblia você consegue ver que os apóstolos já não gostavam de Paulo. E enquanto eles estavam em Jerusalém, na Galileia, Paulo estava viajando e pregando coisas que ele tirava da cabeça. E ele se autodenominou apóstolo. Ele não era um apóstolo. E como ele foi o principal divulgador da religião cristã, a gente pode dizer que ele instaurou um paulinismo, né? Que, na verdade, os conceitos, as ideias, as coisas que ele cria como instituição ou como sacramento, vamos dizer, como ensinamento, não foi Jesus que ensinou. Em Efésios 2 você consegue perceber muito bem essa questão. E uma outra ideia é que Paulo ele não vivia com Jesus, assim como os outros apóstolos viveram, ou teoricamente viveram. E Paulo não acreditava que Jesus tinha nascido da Virgem Maria, coisa que os outros apóstolos já acreditavam. Os outros apóstolos já acreditavam nisso, e Paulo já não acreditava. Paulo acreditava que era necessário ali que ele fosse feito de pai e mãe, pai e mãe, Gênesis 2, mas não se tinha esse conhecimento, ainda não se tinha esse conhecimento que a gente tem hoje, que para uma criança nascer é necessário genes paterno, genes materno, e a união das características do pai e da mãe, você tem ali um novo bebê, uma nova criança, uma nova vida formada. A outra ideia é de José, como o Fábio Sabino colocou ali, na linguagem popular hoje, ele seria taxado de corno, porque já se tinha a ideia entre os cristãos, não eram cristãos, mas entre os judeus, que o Messias ele viria de uma mulher virgem. Já se tinha essa ideia. Só que José teve que proteger a vida de Maria para ela não morrer apedrejada pelas pessoas da onde eles viviam ali. Então, segundo o relato, Maria seria casada com José. Não se diz o período que eles ficaram casados, mas já se tem a ideia de que eles coabitavam. Então, se uma mulher coabita com um homem, se supõe que relações ali entre os dois já se tivessem, mas isso fica à parte, fica omisso, fica escondido nas entrelinhas. Então, o marido e a esposa que não têm relações, fica meio complicado de acreditar nisso, de que Maria teria recebido o Espírito Santo e através do Espírito Santo tivesse ali a concepção de Jesus. Mas a gente tem que parar para pensar e entender o seguinte: como se daria essa união entre carne de Maria e o Espírito Santo, uma vez que por essência os dois já são diferentes, em essência os dois, alma e espírito e matéria, não tem uma comunicação direta ali, você não consegue estabelecer uma relação, um vínculo. Como isso aconteceu? Foi através do Espírito Santo? Foi um toque de mágica e aconteceu? Não, A gente sabe pela luz científica hoje, pelo conhecimento que a gente tem, que é necessário para a fecundação ocorrer, o esperma do homem ali no útero feminino, para que aconteça a fecundação e assim o nascimento. E se Jesus estava preocupado tanto em defender a vida de Maria, é porque já se teria essa ideia ali de que
algo de errado não está certo, né? Como se diz aí hoje em dia. Pelo menos aqui onde eu moro se diz isso, um ditado. Então vamos partir para uma questão mais problemática, que foi a ideia aí das fontes de Jesus, né? Que foi passado rapidamente no debate, mas a gente pode problematizar um pouco isso aí, né? Seria sobre as fontes históricas de Jesus. A gente tem que tentar separar o seguinte: muito do que se diz sobre Jesus é teológico, ou seja, só está escrito na Bíblia, né? Você não tem relatos de que, por exemplo, ele transformou água em vinho, ou relatos de que houve a ressuscitação. Você não tem. Então, muita gente considera como relato só aquilo que está na Bíblia. Mas aquilo que está na Bíblia é um Jesus teológico, um Jesus deificado, ou seja, um Jesus que você não consegue comprovar a veracidade daquilo que ele fez. Porque se ele é o Deus, o dito Deus, no livro, na religião, existe um viés da narrativa. E esse viés da narrativa coloca Jesus como sendo aí puro Deus e como se fosse verdade tudo o que aconteceu. A gente sabe que se tudo o que Jesus fez aconteceu, realmente aconteceu, muita gente falaria dele. Amigos e inimigos. Pessoas que concordavam e pessoas que discordavam do ponto de vista da seita dos nazarenos, né? Que eles eram considerados uma seita judaica, né? Não se tinha ideia de cristianismo. A ideia de cristianismo vai se passar depois da morte de Jesus ali no ano 33, para frente, né? Com os ensinamentos de Paulo e dos apóstolos e tal. Aí a gente tem que parar para pensar assim, beleza. Tirando as fontes bíblicas e teológicas, quais as fontes que a gente tem de Jesus? A gente tem que parar para pensar primeiro. Qual o contexto que Jesus vivia ali na Galileia, em Jerusalém, Nazaré e tal? Ele era um camponês. Então ele era um camponês pobre, né? Ele não tinha uma situação socioeconômica muito boa por ser camponês e pobre, né? Provavelmente ele só falava hebraico. Não se sabe se ele sabia ler ou não, mas pela situação socioeconômica e pelo período, pode-se acreditar que ele era analfabeto, né? Isso é uma inferência. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Você não tem como provar. Beleza. Aí a gente vamos tentar trazer à luz citações sobre ele, né? E quais citações a gente tem de maneira direta ali? Citações dele a gente só tem após a morte de Jesus. A gente teria dois principais, que seria Flávio Josefo e o Tácito, né? Flávio Josefo I, né? Viveu ali entre 37 depois de Cristo e 100 depois de Cristo, no século I, e também no século I, Tácito, mas posterior a Flávio Josefo. E Flávio Josefo, ele era judaico-romano, né? Os livros, as obras dele eram voltadas a esse contexto judaico-romano. Então, ao analisar as obras de Flávio Josefo, a gente pode perceber que ele meio que cria versões diferentes, discordantes de Jesus. Vários Jesus diferentes nas obras. De uma maneira que a gente não consegue retroceder para esse Jesus bíblico. Porque Jesus era um nome comum no período. Então você não consegue retroceder àquele relato de que tal Jesus, vamos supor, Jesus A, vamos supor que o José fale assim, Jesus A viveu de tal maneira, de tal jeito, era de tal forma, Jesus B viveu de tal jeito, de tal forma, fazia isso, Jesus C era de tal forma, fazia isso e tal. Mas quando você retroage ou volta nas histórias dessas versões, você não consegue encontrar o Jesus bíblico.
entendeu? É mais ou menos isso que acontece. Muito se fala de que os escritos de Flávio Josefo são interpolações, ou seja, eles não seriam autênticos, seriam interpolações cristãs, ou seja, uma manipulação, né, uma alteração no escrito do que Paulo Josefo fez. Então, se a gente parar para pensar, Flávio Josefo é dito, é tomado, ele é citado por cristãos como fonte, mas ele não seria uma fonte confiável. Uma outra fonte seria o Tácito, mas Tácito ele desprezava os cristãos. Então, esses relatos, as fontes diretas, a gente carece de fonte direta. Uma fonte indireta seria o próprio povo judeu. O povo judeu daquele período não questionava a existência de Jesus, né? E não é isso que eu estou querendo dizer para vocês, se Jesus histórico existiu ou não. Provavelmente existiu um Jesus histórico, um homem que era de carne e osso, camponês, falava hebraico, que era pobre, filho de Maria e José, que andava com multidões e conseguia agregar muitas pessoas nos seus ensinamentos, nas suas andanças. Esse Jesus pode ter existido, mas existe uma lacuna entre o Jesus histórico e os relatos do que esse Jesus histórico fez e o Jesus bíblico e tudo aquilo que ele fez. Porque tudo aquilo que Jesus bíblico fez, você não tem um respaldo histórico para falar sobre isso. Entendeu? A questão é essa. E para acabar o vídeo aqui, né, o vídeo rápido, a gente sabe que sobre a concepção de Jesus, à luz da ciência, isso seria impossível, né? Igual eu já falei no começo do vídeo, para nascer uma pessoa, para se conceber uma pessoa, para se criar uma pessoa era necessário e é necessário os genes da mãe, os genes do pai. E a união dos dois, a união desses genes, dessas características, criam as características de uma nova criança, de um novo bebê, de um novo DNA. Então era isso. Eu queria aqui fazer uma breve denúncia, né, sobre o que o Paulo Cogos fez. Não por ele ter fugido do debate, né, que a gente vê que quando a máscara cai, a gente vê quem realmente são as pessoas, o que o fundamentalismo religioso leva, né, que faz a pessoa ficar cega para as coisas do mundo e querer enfiar a goela abaixo uma crença particular de uma instituição particular, né, que se diz possuidora de autoridade, que a gente sabe que não existe uma comprovação de que eles teriam uma autoridade divina e que o Papa é infalível e que o entendimento e a interpretação católica seria a única, certa, correta, verdadeira possível. Isso é uma mentira. Isso daí é uma venda que a Igreja Católica coloca nos olhos das pessoas e que a instituição em si faz para que tudo que for fora daquela rédea que a instituição coloca seja desacreditado, seja mentira. Paulo Cogos ele foi para o debate somente munido da fé, ele não tinha argumentos. A gente viu isso com Antônio Miranda, né? A surra que ele tomou, mas o show, o espetáculo com Fábio Sabino foi outra coisa. A gente viu a máscara do fundamentalismo religioso caindo. Quando ele incitou a violência, quando ele estava com crime de ódio, né? A gente percebe que pessoas desse tipo são contra o pensamento livre de outras pessoas, né? A partir do momento que você acredita que um livro ele tem que ser tomado como regra universal e eterna, sendo passível de diversas interpretações, a gente vê o buraco intelectual que tem na mente de uma pessoa dessa. É algo vergonhoso, né? Discurso sem fundamento, né? Um monte de heresias que ele falou ali, heresias porque ele criava coisas ali, cria coisas que a Igreja Católica cria para manipular pessoas e outras instituições religiosas também criam para manipular pessoas. E a realidade é essa. O debate foi entre
Fábio Sabino, que de um lado tinha argumentos, colocou na televisão ali, na tela, o que estava escrito, e a todo momento Paulo Cogos pulava, gritava, se fazia de vítima. Não xinga minha mamãe do céu, coisas desse tipo. Beira ao ridículo. Ridículo. E meus parabéns aí ao Fábio Sabino, a surra que ele deu no Paulo Cogos. E é isso. Beleza? Até mais, se inscreva no canal, curta o vídeo se você gostou. E é isso. Tamo junto.